Nascida em 1º de novembro de 1987, na cidade de Vitória de Santo Antão, interior de Pernambuco, Deolane Bezerra é o retrato de uma mulher que, desde cedo, aprendeu a enfrentar as tempestades da vida. Filha de Solange Bezerra, foi criada sem a presença do pai, que abandonou a família quando ela ainda era apenas uma criança. Essa ausência, no entanto, não a fez recuar. Pelo contrário, foi o ponto de partida para que Deolane se tornasse uma das figuras mais controversas e comentadas da mídia brasileira nos últimos anos. Ainda muito nova, migrou com a mãe e os irmãos para São Paulo, onde passou a conviver com a realidade de milhões de brasileiros, batalhas diárias pela sobrevivência, pouco dinheiro, muito trabalho e uma força que nascia da dor. A mãe, mulher guerreira, sustentava os filhos como podia, trabalhando como cozinheira, faxineira, empregada doméstica. E foi nessa rotina de escassez que Deolane moldou sua personalidade determinada, intensa e barulhenta. Uma marca que a acompanharia por toda a vida. Desde muito cedo, Deolane soube que a educação seria sua ferramenta de ascensão. Estudiosa, esforçada e ambiciosa, entrou na faculdade de Direito ainda jovem. Durante os anos de estudo, conciliava os livros com a maternidade. Pois, ao conhecer Gilliard, o menino que mais tarde adotaria oficialmente como seu filho, seu coração de mãe se formou antes mesmo da certidão. Ela engravidou ainda na faculdade, teve seu segundo filho, Kaique, e não deixou que a maternidade interrompesse sua trajetória. Pelo contrário, ela seguiu firme, formando-se em Direito e logo em seguida se especializando em Direito Penal. Em abril de 2014, foi registrada como advogada criminalista e passou a atuar em um meio predominantemente masculino, enfrentando preconceitos, dúvidas e muitas portas fechadas. Com uma presença marcante e postura firme, não demorou muito para chamar atenção. Era a doutora Deolane, que falava grosso, se vestia como queria, usava salto alto nos tribunais e nunca abaixava a cabeça. Mas a vida tinha planos ainda mais imprevisíveis para ela. Foi por volta de 2020 que Deolane sairia do anonimato da esfera jurídica e se tornaria uma figura pública. Ao conhecer o cantor MC Kevin, tudo mudou. O relacionamento dos dois foi intenso, exposto, midiático. Eles se tornaram inseparáveis e inseguros um com o outro, vivendo sob os holofotes, entre demonstrações públicas de afeto e discussões abertas nas redes sociais. Apesar das polêmicas, o amor entre eles era real. E culminou em um casamento simbólico realizado no México em maio de 2021. Mas, apenas alguns dias depois, o inesperado golpe do destino. Em 16 de maio de 2021, MC Kevin caiu do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, após tentar escapar de um flagrante. A morte precoce do funkeiro comoveu o país e levou Deolane para o centro de uma tempestade emocional e midiática. Vestida de luto e com o coração em pedaços, ela virou manchete, virou símbolo de dor e resiliência. E também passou a ser alvo de julgamentos, especulações e teorias conspiratórias. Era o início de uma nova fase, em que a advogada se tornaria uma celebridade nacional, ainda que carregando o luto no peito. Após a trágica morte de MC Kevin, Deolane Bezerra viu sua vida virar de cabeça para baixo. De advogada de tribunais criminais a figura pública nacional, ela se viu em meio a um turbilhão de emoções, acusações, homenagens e câmeras. Mas não demorou para que, com a força que lhe era característica, ela transformasse dor em combustível. Ainda enlutada, começou a se expressar nas redes sociais, publicando desabafos, fotos do casal e mensagens impactantes que viralizavam.
Suas palavras alcançavam milhões de seguidores em poucos minutos, tornando-se símbolo de uma mulher forte, apaixonada e real. Foi nesse cenário de luto e empoderamento que a figura de Deolane deixou de ser apenas a viúva de Kevin para se consolidar como uma das influencers mais seguidas do Brasil. Sua autenticidade, sua forma direta de falar e o estilo extravagante conquistaram uma legião de fãs e também muitos críticos. Mas ela não se escondia. Pelo contrário, cada ataque era respondido com ironia, inteligência e muita exposição. Deolane havia entendido como funcionava a dinâmica do novo mundo digital e soube como poucos transformar a audiência em poder. O sucesso nas redes impulsionou uma nova carreira. Em pouco tempo, Deolane estreava como DJ em eventos de funk e lançava músicas autorais como Meu Menino, em homenagem a Kevin e a Chefe, em tom provocativo e afirmativo. Seu estilo de vida virou referência para muitos. Roupas de grife, carros de luxo, festas badaladas e viagens internacionais. Ela passou a ser convidada para eventos importantes. Deu entrevistas a programas de televisão e se consolidou como um nome presente em qualquer lista de celebridades brasileiras. Em 2022, o ápice dessa nova fase veio com sua participação no reality show A Fazenda 14, onde protagonizou discussões, alianças e cenas que viralizaram nas redes. Com sua personalidade explosiva e sem papas na língua, Deolane virou o centro das atenções, mesmo decidindo sair do programa antes da final, o que aumentou ainda mais seu mistério e engajamento. Sua base de fãs, os chamados doutores, crescia a cada dia, acompanhando cada passo da advogada, que agora também era artista, influencer, empresária e símbolo de empoderamento para milhares de mulheres. Mas como toda figura pública extremamente exposta, Deolane também passou a ser alvo de intensas críticas e polêmicas. Em março de 2023, quando permitiu que sua filha, Valentina, de apenas 6 anos, fizesse um procedimento estético para colar as orelhas, iniciou-se uma onda de ataques nas redes sociais e questionamentos éticos. Ela se defendeu como sempre com veemência, reafirmando que cuidava da filha com amor e consciência. Mas os debates não cessaram. Logo depois, em 2024, outro episódio acendeu o sinal de alerta. Deolane apareceu em vídeos promovendo o chamado Jogo do Tigrinho, um tipo de aposta online considerada ilegal. O que mais chamou atenção foi a forma como ela o promovia, inclusive dentro de sua própria casa, em meio a objetos de luxo, como uma geladeira avaliada em mais de 30 mil dólares, algo que gerou críticas sobre ostentação e possível incentivo ao jogo ilegal. A partir daí, os questionamentos passaram do campo moral para o jurídico, e o nome de Deolane, mais uma vez, voltava ao centro do furacão, agora não como advogada, mas como investigada. Esses episódios, somados ao seu crescimento financeiro acelerado, chamaram a atenção das autoridades. Em 2022, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão em sua casa como parte da Operação Colossus, investigando influenciadores ligados à promoção de jogos ilegais. Deolane negou qualquer envolvimento, alegando perseguição e abuso. No entanto, as investigações seguiram. Em fevereiro de 2024, uma nova denúncia envolveu seu nome em um suposto esquema de lavagem de dinheiro e ligação com membros do Primeiro Comando da Capital, PCC, o que acendeu ainda mais os holofotes sobre sua vida. As acusações eram graves e colocavam em xeque tudo o que ela havia construído até ali. Mais do que nunca, a Deolane advogada precisaria da Deolane guerreira, pois as provas, os indícios e os rumores pareciam se acumular com a mesma velocidade com que seus seguidores aumentavam. A pergunta que pairava era: até que ponto ela conseguiria se manter em pé diante de tantos ataques, dúvidas e julgamentos? O ano de 2024 foi um divisor de águas na vida de Deolane Bezerra.
A figura extravagante e determinada que conquistou milhões de seguidores nas redes sociais passou a ser questionada não apenas por suas opiniões ou comportamentos, mas por sua liberdade. A Operação Integration, deflagrada pela Polícia Federal em setembro, colocou a advogada no centro de uma das maiores investigações já feitas sobre esquemas de apostas ilegais e lavagem de dinheiro no Brasil. De acordo com o Ministério Público, os envolvidos movimentaram mais de 3 bilhões de reais em transações suspeitas. O nome de Deolane apareceu entre os principais alvos da operação, com ordens de busca, apreensão de bens, bloqueio de contas bancárias e até mesmo sua prisão preventiva decretada. A mulher que outrora foi símbolo de empoderamento feminino e superação, agora se via dentro de uma cela, enfrentando a justiça. Desta vez, não como advogada de defesa, mas como acusada. As imagens da prisão de Deolane correram o país. A imprensa cobriu cada detalhe. Os carros da Polícia Federal estacionando em frente à sua mansão, os vizinhos comentando o alvoroço, os advogados correndo para os tribunais. Nas redes sociais, o impacto foi imediato. Parte do público demonstrou apoio incondicional, clamando por justiça e liberdade, enquanto outra parte se dizia aliviada por ver alguém acima da lei finalmente sendo investigado. A polarização era evidente, como tudo que sempre cercou o nome de Deolane. No entanto, mais do que a repercussão, a prisão escancarava algo ainda maior. A pressão crescente sobre influencers e celebridades que, mesmo sem vínculos formais com empresas, acumulam fortunas e influência em tempo recorde. O caso dela reacendeu o debate sobre o papel da internet, a responsabilidade de quem tem voz pública e os limites entre liberdade de expressão, influência digital e o cumprimento da lei. Era o momento mais delicado de sua trajetória e talvez o mais definitivo. Mesmo detida, Deolane não deixou de movimentar a mídia. Seus advogados agiram com rapidez, tentando reverter a prisão. A defesa argumentava que não havia provas suficientes, que as movimentações financeiras estavam dentro da legalidade e que a prisão era uma forma de silenciamento público. Ao mesmo tempo, sua equipe divulgava mensagens nas redes sociais, reafirmando sua inocência e pedindo o apoio dos fãs. Vídeos antigos passaram a circular novamente. Depoimentos de Kevin, imagens de sua infância pobre em Pernambuco, momentos com os filhos. Tudo era usado para reforçar a imagem de uma mulher que venceu, que sofreu, que amou e que agora estava pagando um preço alto demais. A narrativa dividia o país. Para alguns, Deolane era vítima de perseguição e machismo institucional. Para outros, ela era o retrato de uma fama construída sem limites éticos. O que ninguém conseguia negar era o impacto. Deolane havia deixado de ser apenas uma celebridade. Havia se tornado um símbolo de tudo que a internet, a fama e o dinheiro representam na era moderna. O destino de Deolane Bezerra ainda está sendo escrito. A justiça seguirá seu curso e o tempo revelará se as acusações se sustentarão ou não. Mas, independente do desfecho, sua história já se consolidou como uma das mais emblemáticas do Brasil contemporâneo. Deolane representa muito mais do que seus erros ou acertos. Ela é o espelho de uma geração que busca visibilidade, que acredita na superação pela força da imagem, que transforma dor em conteúdo e emoção em audiência. Seu nome carrega polêmicas, mas também carrega a verdade crua de milhares de mulheres brasileiras que enfrentam preconceito, julgamento e a luta por espaço. Ela pode ter tropeçado, pode ter exagerado, pode ter ido longe demais, mas não há como negar. Deolane Bezerra marcou sua época e continuará sendo debatida, amada, criticada e lembrada por muitos anos. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou de alguma forma.
Então, aproveita agora, inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe com quem também vai se impactar com essa trajetória e deixe aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Deolane é vítima ou vilã, uma guerreira ou um retrato dos excessos do nosso tempo? Queremos saber a sua opinião. Até o próximo documentário.